O livro de Juízes, capítulo de número 6, eu leio a partir do verso de número 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando no lagar para salvar dos midianitas o trigo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor, na casa de meu pai. Muito bem. Feita a leitura até esse ponto, eu quero destacar com vocês o tema dessa mensagem na oportunidade, que é: a fé é andar na contramão da razão. Muitas das vezes, diante das dificuldades, nós tendemos, muitas das vezes, a nos tornar cegos e surdos em relação à palavra de Deus, à fala de Deus, ao propósito de Deus nas nossas vidas. E essa passagem de Gideão nos ensina muito esse ponto aqui. É um despertamento, é um alerta para nós tomarmos cuidado com isto, porque Deus, ele está falando, Deus está direcionando, Deus está querendo mudar a história, mudar o quadro, mas nós não estamos acreditando naquilo que Deus está falando. Nem sequer estamos acreditando que seja Deus que esteja ali tratando conosco naquele momento. Mas vamos analisar essa primeira situação aqui sobre as dificuldades nos cegar e nos deixar também surdos. Esse capítulo 6 de Juízes, no verso 1, no verso 2, vai nos mostrar que o povo de Deus havia prevaricado contra o Senhor, pecado, feito aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os havia entregado aí nas mãos dos midianitas, e isso durou um espaço de 7 anos. Nesse período aí, os midianitas saquearam e roubaram tudo que tinha, de modo que o povo de Israel empobreceu de uma tal maneira terrivelmente. Ficou pobre. E todas as vezes que eles conseguiam plantar alguma coisa, lá vinham os midianitas, lá vinham os filhos do Oriente, lá vinham os demais povos e passavam por ali como gafanhotos e arrancava tudo. Nesta ocasião aqui, que era uma época da colheita, a colheita do trigo, Gideão, ele leva o seu trigo para o lagar, para ali malhar, ou seja, tratar do trigo no lugar onde seria a uva. É uma estratégia que ele arrumou para tentar enganar os midianitas, que iriam para o campo para ali saquear o trigo e não iriam no lagar, posto que não era a época das uvas. E assim, na cabeça de Gideão, ele estaria então poupando a sua produção. Muito bem, o Senhor aparece ali, um anjo, diz o verso de número 12, que o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. E olha o questionamento de Gideão. Ele acabara de ouvir uma voz, uma palavra de Deus dizendo que ele era valoroso.
ou seja, tinha valor. As atitudes dele, o comportamento dele, o agir dele era de uma pessoa valorosa. E isso era próprio de Gideão. Vejam, é próprio dele, está nele. Mas perceba que nem mesmo ele nota isso. Tem virtude, tem capacidade, mas ele não consegue enxergar. Ele não consegue perceber aquilo que existe nele de melhor. Pois é por isso que eu coloquei nesse primeiro tópico que as dificuldades nos cegam, nos deixam surdos, e quando nós não conseguimos enxergar em nós mesmos o nosso valor diante das circunstâncias, das situações, no lugar onde nós estamos, e cabe lembrar que nós não estamos por acaso, nós estamos por um propósito de Deus, tá certo? Mas nós não conseguimos enxergar isso, muito bem, ainda que Deus, ele venha falar, ainda que Deus, ele venha tratar conosco, nós também não conseguimos enxergar. Ora, porque se você não se enxerga, se você não se valoriza, é você, está dentro de você, e você não consegue perceber essas coisas, ora, você vai dar ouvido àquilo que é espiritual? Você vai entender aquilo que é espiritual? Perceba que, no meio de tanta dificuldade, ele tinha tirado o trigo e levado para o lagar. É uma estratégia humana, é um movimento humano que funcionou para ele. E aquilo Deus agora está mostrando, falando com ele que ele era valoroso. E aí eu vou fazer uma aplicação. Quantas vezes Deus, ele está falando conosco e nós não ouvimos a sua voz? Nós estamos agindo, nós estamos sobrevivendo, nós estamos lidando até bem com as dificuldades, corremos aqui, corremos para ali, fazemos aqui, você faz de um jeito, faz de outro, e você consegue driblar a situação em que você está vivendo. Consegue ou não consegue? Lógico que consegue. Você está vivo até agora por quê? Você conseguiu chegar até onde você chegou, por quê? Porque você está driblando situações, circunstâncias, dificuldades. Você, a cada dia, você está se superando. Mas mesmo assim, você não consegue ouvir uma voz de Deus quando Deus diz que você é uma pessoa valorosa e você diz de jeito nenhum. Eu tenho valor, eu tenho virtude, no meio de todo esse caos que eu estou vivendo, eu tenho virtude? Pois é, está cego, está surdo, não consegue perceber isso. A conversa continua com Gideão da seguinte forma: mas Gideão então responde: meu Senhor, se Deus é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Ele está questionando agora as obras de Deus, questionando tudo que Deus antes havia feito e contaram para ele. Ele até então acreditava, mas agora, diante das dificuldades, não. Ele não acredita mais naquilo que Deus havia feito, ou pelo menos naquilo que haviam contado para ele a respeito de Deus. E ele está conversando com um anjo, e ele ainda não está percebendo isso. Então ele fala a respeito de Deus. Aí no verso 14, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Aí Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, eu o menor na casa de meu pai. Eu quero que você, nessa oportunidade, anote, você que está me ouvindo nesta manhã, anote até o verso de número 15,
Quantas vezes aqui temos a voz desse anjo, que nós vamos considerar é uma mensagem, é portador de uma mensagem de Deus, quanto aqui Deus falou com Gideão. Você que está assistindo o vídeo, coloca no comentário quantas vezes nós temos até o verso de número 15, uma palavra de Deus para Gideão. Vou começar, por exemplo, no verso de número 12. Verso de número 12. O Senhor é contigo, varão valoroso. É a primeira. Depois você anote aqui até o verso 14 quantas vezes mais temos uma voz aí, uma mensagem de Deus para Gideão. E também quantas vezes Gideão ele rebate esta palavra. Gente, está vendo uma palavra de Deus dizendo para nós que nós podemos, que nós vamos conseguir, que nós vamos mudar a situação. Nós vamos mudar a situação. A minha situação, quem vai mudar sou eu. Não vai ser terceiro. Não é terceiro, sou eu. Esta é a palavra de Deus diante para Gideão. Vai, primeiro, uma coisa. Segundo, outra coisa. Vai nessa tua força. E aí, quando o Senhor fala para ele, vai nessa tua força, o que é que Gideão ele vai dizer para Deus? Olha como que ele não consegue se apegar a uma palavra que Deus está falando. Ele olha para si e olha para suas dificuldades. Todo o momento que Deus está falando com Gideão, ele olha para o seu problema, ele olha para a sua dificuldade, ele olha para a sua adversidade, ele olha para o momento que ele está atravessando. Como que as circunstâncias, elas realmente cegam o nosso entendimento. As circunstâncias, elas cegam a nossa fé, ela abafa a nossa fé, ela não deixa a fé agir, ela não deixa a fé operar. Essa forma de observar dificuldades nos torna incrédulos. Não conseguimos ver o melhor de Deus. Deus está dizendo que tem o melhor e que vai fazer algo extraordinário através de você. Então, preste atenção nessa mensagem, nessa manhã, por favor, e nessa oportunidade que você está assistindo esse vídeo agora. As mudanças que vão acontecer, elas não acontecerão daquilo que você espera, daquilo que você almeja. Não acontecerão mudanças por terceiro, não é pela igreja, não é pelo grupo lá da igreja com os irmãos, não, é dentro de você. Não percebe que Deus está falando com uma pessoa e está provocando mudança dentro dessa pessoa? Pois é, Deus está querendo usar Gideão como um instrumento, mas até agora, o que é que Deus primeiro está fazendo? Está arrancando tudo aquilo que está dentro de Gideão, que é um complexo até de inferioridade que esse homem tem. Ele não acredita em si mesmo. Depois, ele não acredita na sua família. Ele não acredita em nada mais. Esse homem está totalmente desacreditado da situação, de si mesmo, embora ele esteja reagindo diante de situações como fez com o trigo levando para o lagar, mas quando vem uma palavra de Deus para ele, ele não acredita. Ora, vou fazer a segunda aplicação da mensagem para você, para nós nessa manhã. O Senhor, Ele está trabalhando em cada um de nós, tirando as coisas que são ruins, aquilo que está atrapalhando, nos atrapalhando de ser melhores, de sermos melhores para Deus, de realizarmos coisas maiores para Deus. O Senhor está tirando. A cada fala de Deus e a cada manifestação ali dentro de Gideão, e na fala de Gideão, Deus está tirando.
Porque ele, ao invés de verbalizar a bênção, ele, ao invés de verbalizar, se Deus é conosco, então nós vamos romper em fé e nós vamos vencer. Não, ele está dizendo que não. Ele fala, já contaram da história do Senhor, mas eu olho para a situação aqui ao meu redor, o que aconteceu com o Senhor, de tudo aquilo que me disseram, que o Senhor é grande, que o Senhor livrou, que o Senhor operou, que o Senhor realizou, e agora nós estamos numa situação tão caótica como nós estamos agora. Ora, o que está acontecendo na vida de Gideão é porque ele está totalmente complexado. Ele está com essa ideia de que ele não consegue, que ele não pode, que ele não anda, que ele não faz, que ele não realiza. Esta é a situação do cativeiro humano hoje. O homem está em cativeiro. Cativeiro espiritual, mente entenebrecida. É por isso que Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo 12, o verso 2, ele diz: não vos conformeis com este mundo. A situação primeira de Gideão e de todos que ali estavam em Israel, a situação é em conformidade com circunstância, em conformidade com situações, em conformidade com aquilo que os meus olhos estão enxergando, em conformidade com aquilo que os meus ouvidos estão ouvindo, ou seja, aquilo que eu estou experimentando nesse mundo físico está me condicionando. Está norteando a minha forma de pensar e a minha forma de agir. Então, Paulo, repito, Romanos 12, 2, não vos conformeis com este mundo, não tome a forma daquilo que é o físico, daquilo que é o material, não. Continua o versículo a dizer: antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quero destacar aqui o verbo transformai-vos. Ora, ninguém vai te transformar, ninguém vai te mudar. As situações não vão provocar mudança em você, senão para pior, né? Agora, se existe a possibilidade, você deseja mudança, o Senhor está dizendo primeiro dentro de você, meu irmão. Minha irmã, primeiro dentro de nós, primeiro no nosso entendimento, primeiro tem que haver o desapego a este mundo, da forma como ele está nos condicionando, com a circunstância. Pare de ficar experimentando sempre dificuldades, pare de ficar supervalorizando os problemas, em detrimento da palavra que Deus tem para a tua vida. Ouviste há muito tempo uma promessa de Deus, todavia não consegue alcançar a promessa, vivenciar, experimentar a promessa. Por quê? Porque está preso nas circunstâncias, nas dificuldades, nos problemas. E Deus está falando, e quantas vezes fala, está tapado por causa daquilo que está ouvindo de terceiro, prefere dar ouvido para as pessoas, daquilo que as pessoas falam, prefere dar crédito a uma manchete de jornal, aquilo que lê na internet, aquilo que ouve numa notícia na televisão. São estas coisas que estão nos influenciando, são estas coisas que estão me deixando mal ou bem? Não. Eu preciso dar atenção para aquilo que Deus está falando. Então veja, Gideão, ele fala: meu Senhor, como que eu vou livrar? Com que vou livrar? A minha família é a mais pobre, eu o menor, tudo isso. Você conhece alguém que anda dessa forma? Sempre está dizendo, o irmão consegue, aquela consegue, eu não consigo, eu luto e não alcanço, a minha vida é sempre assim, eu sempre aqui na pobreza, eu sempre aqui, sempre vivendo com pouco, sempre vivendo aí com aqui, tudo reduzido, as portas sempre estão fechadas. Isso, vai verbalizando isso. Quanto mais você verbaliza essas coisas, está afirmando que você está concordando com a situação, e se você está concordando com a situação, aí, e você está, Romanos 12, 2, conformado com este mundo, conformado com a situação, conformado com as circunstâncias, são elas que estão te moldando, mas a mensagem de Deus é: transformai-vos, é dentro,
é dentro. Não espere mudança na igreja ou por meio da igreja. Não espere mudança na família ou por meio da família. Não espere mudança no trabalho ou por meio do trabalho. Não espere mudança em pessoas ou por meio das pessoas. Ah, mas aquela pessoa ela tem que mudar. Não é aquela pessoa que tem que mudar. Quem tem que mudar sou eu. Eu tenho que mudar. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E a última parte do versículo, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Você está, olha, ansioso para experimentar algo excelente de Deus. Deus está desejoso de dar o melhor da terra para você, mas ainda estás preso ao que os teus olhos veem. Não adianta, está te atrapalhando, está te cegando, está te deixando surdo em relação às coisas de Deus. Esse complexo de inferioridade tem que sair de você. E quem é que vai arrancar? É você. Arranque isso, jogue fora. Despojai-vos, como diz Paulo, do velho homem com seus feitos. Joga fora e revesti-vos do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Não tem faltado mensagem de Deus. Não tem faltado uma palavra de Deus para você. Você é que não está entendendo. É você que não está compreendendo a grandeza das coisas que Deus ele quer fazer na tua vida. Por mais claro que esteja, você não consegue enxergar. Viu? Você não consegue enxergar. Eu quero contar a história e de repente você já deve até conhecer de um homem que comprou uma passagem de um país para o outro, uma passagem de avião, a história é de navio, é uma história antiga, num cruzeiro. Ele comprou e entrou nesse navio, nesse cruzeiro, para atravessar de um continente para o outro, e ele levou uns pedacinhos de pão e de bolo no seu alforge, e ele passava pela área de alimentação e ali observava e ficava com água na boca, querendo participar daquele jantar, mas depois se recolhia ao seu camarotezinho lá, e no seu quartinho, e lá ele comia o seu bolinho e comia o seu pãozinho e passou a viagem inteira. Depois foi acabando aquilo e ele reduzindo e ele economizando. Quando chegaram lá no destino, que foram todos sair, um dos chefes ali da cozinha perguntou por que ele nunca compareceu para almoçar com eles, para jantar com eles, para tomar café com eles. E ele disse assim: eu só tinha dinheiro para comprar a passagem. E eu não tenho dinheiro para participar de todas essas coisas dentro do navio. Por isso eu fiquei nessa condição minha. Então, o chefe ali disse para ele: ora, quando você pagou a passagem, estava tudo incluso. Você poderia participar de tudo dentro do navio, estava pago. Pois ele passou a viagem toda, meses, naquela circunstância. Qual que é a moral da história? É que aqueles que aceitaram Jesus e de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós estamos vivenciando a vida eterna, que é a passagem, vamos chegar até o céu, mas durante o percurso, durante a viagem, nós não vamos desfrutar de nada. Nós vamos ficar só olhando para as dificuldades, nós vamos ficar só com esse condicionamento na nossa mente de que nós não temos, que nós não possuímos, que nós não conseguimos. Pois é, isto está acabando com você, isto está destruindo com você. Mas a palavra de Deus, quantas vezes foi dita para Gideão aqui, para ele mudar o seu posicionamento? Então, o Senhor disse, verso 16, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Esta é a palavra de Deus para cada um de nós. Ora, é necessário agir de acordo com Deus, não de acordo com o mundo.
Você deve agir de acordo com a palavra de Deus. E para agir de acordo com a palavra de Deus, é preciso tirar os olhos dos problemas, das dificuldades, acabar com esse complexo de inferioridade. Comece a mudar a sua fala. Bem, Deus me diz que vai ser comigo. Deus me diz que eu vou livrar. Deus me diz que eu vou ser o agente de mudança na minha família. Se a minha família é a mais pobre, eu vou ser o agente de mudança para que ela se torne rica. Eu sou o menor da casa de meu pai, agora eu vou ser um agente e eu vou me transformar. Deus vai me transformar agora no maior dentro da minha casa e dentro da minha família. Eu vou mudar essa história dentro da congregação, no meu contexto de igreja. Eu quero lá ser melhor do que eu mesmo. Nunca queira superar os outros. Assim como também nós não devemos olhar para os outros, tá bom? E supervalorizar os outros e nos diminuir. Também nós não podemos querer crescer em detrimento dos outros, não. Queira sempre ser melhor do que você mesmo. A partir dessa mensagem, você vai desejar ser melhor do que você foi até agora. E a partir desse momento, dessa mensagem, comece a se valorizar. Não em relação aos outros, mas a si mesmo. Essa mudança tem que ser sempre dentro de nós, não em relação aos outros. Seja melhor do que você foi ontem. Seja melhor a partir de agora. E do que você vai ser agora, ser amanhã. Se Deus te der um amanhã, seja muito melhor do que você tenha sido hoje. Em quarta-feira, seja melhor na quinta. E assim sucessivamente. Acredite. Olha, tome para si. Deus, ele é comigo. Deus é comigo. Se Deus é comigo, eu vou vencer. Eu vou mudar a história. Vou mudar. Primeira coisa que precisa mudar dentro de mim. Eu vou mudar as coisas dentro da minha cabeça, dos meus pensamentos. A partir daí, esta mudança interior começará a se exteriorizar. Você vai mudar a história da tua família. Você vai mudar a história lá no seu trabalho. Você vai mudar a história dentro da igreja. Você vai ser uma pessoa diferenciada. Depois de tanto Deus estar falando com Gideão, isso foi libertando Gideão, e Gideão fez umas provas com Deus, e veja a bênção que esse homem se tornou. Veja a obra que Deus realizou através de Gideão no meio do povo de Israel. A família, como ele disse, a família pobre, a família pequena, ele sendo o menor, todavia a obra que Deus realizou através da vida desse homem, que dizia ser pequeno, insignificante, e que não queria fazer nada para mudar, quando ele entendeu a mensagem de Deus e ele se posicionou, ainda que um exército pequenino de 300 homens, ele acreditou que quem faz é Deus, não sou eu quem faço, quem faz é Deus. E você toma essa posição, mas você tem que agir. Você tem que agir de acordo com aquilo que Deus está falando. Não haja de acordo com aquilo que os teus olhos estão vendo. Não haja de acordo com aquilo que os teus ouvidos estão ouvindo. Não haja de acordo com aquilo que está subindo ao teu coração. Não haja de acordo com a tua razão. Haja de acordo com a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Ouça e haja de acordo, a tua vida vai mudar. Amém.